Vamos, o próximo exemplo, qual foi? X sobre 1 mais x da x. Pronto. Então vamos lá, vamos recapitular. F de x igual a x sobre 1 mais x2. E quem era o conjunto A em questão? Quem era? Reais. Quem era o ponto de máximo da função aqui? 1. Então vamos lá. F de 1, quanto é F de 1? 1 meio. Isso aqui é o quê? É máximo. Usou o artigo definido, não foi? Não, é isso mesmo. A gente vai provar com o artigo definido. Se tem ponto de máximo, tem o máximo. Calma, já. Então eu não sei ainda, mas vamos lá. Então isso aqui é máximo de quem? De F em R. E F de menos 1. Eu não posso usar artigo definido com ponto de máximo, porque não necessariamente só tem um. Se é ponto de máximo estrito, então só tem um. Então, vamos lá. F de menos 1. O menos 1 é ponto de mínimo da função F em R. Então, F de menos 1, que é menos 1 meio, é o quê? É mínimo. De quem? De F em R. Outro exemplo, qual foi? F de x igual a quê? 1 sobre 1 mais x2. E aros reais também. Reais. Tem ponto de máximo? Tem. Quem é ponto de máximo? 0. 0 é ponto de máximo da função f em R. Então, o que se diz sobre o f de 0, que é 1? 1 é máximo de f. É o quê? É máximo de f em R. Olha, por favor, não esqueça essa definição, porque tudo que vem agora é sobre essa definição aqui. A definição principal é ponto de máximo de quem? De uma função. Aonde? Num certo conjunto. O número real P é ponto de máximo de uma função f num conjunto A quando P está em A está contido no domínio de F, e F de P é maior que ou igual a F de X para todo X no conjunto A. Entendido? Então vamos lá. Posso apagar agora. E aí você... Vamos só fazer uma consideração aqui, ó. Olha aqui. Consideração bem. Se P e Q. Se P e Q, tá certo? Se P e Q reais são pontos de máximo. São pontos de máximo de uma função f. De uma função f. Num conjunto A, então, vamos às conclusões a partir da definição. Primeira conclusão. Apaguei, não apaguei? Mas é para você lembrar. Qual é a primeira conclusão? Qual é? P e Q, não, primeira conclusão qual é? P e Q pertencem a A. Segunda conclusão. A está contido no domínio de F. Terceira conclusão, sobre P. O F de P é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja o X aonde? Em A. E a terceira conclusão, o Q é ponto de máximo também. Então, F de Q é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja o X em A. Ora, daí, meu amigo, o que é que você tem? O F de P. Onde é que está o Q? O Q está em A. Como o F de P é maior ou igual a F de X, qualquer que seja o X em A, em particular, o F de P é maior que ou igual ao F de Q. E a mesma coisa também. O F de Q é maior que ou igual a F de P. Logo, o F de P é igual a F de Q. Ou seja, se uma função tem ponto de máximo, o máximo é único.
Não tem dois máximos distintos. Não pode ter, é lógica, tá aí. Então aqui é artigo definido. Volta para cá, por favor, querido. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, vale para o mínimo também. Aqui é o máximo, aqui é o mínimo, artigo definido. Aqui é o máximo, aqui é o quê? O mínimo, aqui é o quê? O máximo. Só que lá atrás tem, se P é ponto de máximo estrito de uma função f no conjunto A, ele é o ponto de máximo, mas aí se for estrito, tá? Isso é se, somente se. Entendido agora? Agora vamos a outra definição. Entendido isso, eu vou usar essa terminologia daqui para frente, tá? Próxima definição. Tá ok aí, garoto? Eita, atrapalhada boa aqui, né? Definição. Tá? Sejam P o número real e F uma função. Ó, só tem duas entidades aí. Não tem mais um conjunto, tem? Não. É uma definição que diz respeito a duas entidades matemáticas, somente. Então vamos lá. Deixa eu abastecer aqui. Vamos aí. Cadê o... Aí tem. Ó, eu vou dar uma definição acerca de duas entidades só, não tem mais um conjunto, é diferente, né? Nós dizemos, olha aqui, ó, nós dizemos que P é ponto de máximo global. Global lembra o quê? O que é que lembra global? Tudo. Nós dizemos que P é ponto de máximo global de F quando P é ponto de máximo no seu domínio, exatamente. Quando P é ponto de máximo de F em domínio de F. Ou seja, vamos fazer uma tradução aqui. Ou seja, quando o P está no domínio de F, o domínio de F está contido no domínio de F. Ora, mas o domínio de F já está contido no domínio de F, é igual. Então, só falta isso aqui. F de P tem que ser o quê? Maior ou igual a F de X. Qualquer que seja X aonde? Domínio de F. Neste caso, quer dizer, se o P é ponto de máximo global, você diz que o F de P é máximo global, é o máximo global. Neste caso, dizemos o que, hein? Que F de P é o máximo. O máximo o quê? Global. De F. E como você tem ponto de máximo global, você tem o quê? Ponto de mínimo global. Quando P é ponto de quê? De mínimo.
de F em domínio de F. Ou seja, quando isso aqui. E neste caso, nós dizemos que F de P é o mínimo. Nós já vimos exemplo aqui de função que tem ponto de máximo global e tem ponto de mínimo global. Tá aqui, ó. Ó. E aqui, vou colocar de novo. Tá. Ó. Pega essa função f de x, tá? Para a função f de x igual a quê? A x sobre 1 mais x2. O que é que eu digo sobre o 1? O 1 é o quê? É ponto de máximo global. O 1 é ponto de máximo global de F. Não precisa dizer aonde, porque já está implícito. Quando eu falo global, é porque é ponto de máximo aonde? No domínio da função. Se 1 é ponto de máximo global, quem é o F de 1? F de 1 é o meio. Isso aqui é o quê? É máximo global de quem? De F. Vamos lá. O menos 1, ele é o quê? Eu tô ensinando como é que se fala, como é que se diz as coisas a respeito de máximo e mínimo, tá? Menos 1 é ponto de quê? De mínimo global de quem? De F. E o quê? F de menos 1. Quanto é F de menos 1? Menos 1 meio. O que é que isso é? Isso é o mínimo global de F. E tem também ponto de máximo global estrito e ponto de mínimo global estrito. Tem o máximo global estrito e o mínimo global estrito, tá certo? Entendido? Mesma coisa. Diga, alguma dúvida? Então, 2 pontos de máximo global. Pode ter infinitos. A função seno. Tem infinitos pontos de máximo global. Os pontos da forma π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro, todos eles são pontos de máximo global. E os pontos menos π sobre 2 mais 2kπ com k variando nos inteiros, todos eles são pontos de mínimo global. Mas aí 1 é o máximo global e menos 1 é o quê? O mínimo global. Entendido? Tá? Não tem outra coisa. E aí tem o ponto de máximo global estrito e tem o ponto de mínimo global estrito. Por exemplo, esse ponto aqui é ponto de máximo global estrito. É estrito. E o menos 1 é ponto de mínimo global estrito também. Tá? Entendeu? Estamos entendidos? Pronto. Agora, definição importante aqui. Todas são, né? Tá? Tá? Bem. Mas tudo, ó, veja bem, ó. Todas essas definições, elas te remetem à primeira definição, que é ponto de máximo de uma função num conjunto. O ponto de máximo global é o ponto de máximo em existindo, é ou não, né? É porque não pode ser artigo definido. Ponto de máximo global é ponto de máximo da função aonde? No seu domínio. Tudo diz respeito, tá? Tudo leva em conta a primeira definição. Então você não pode esquecer a primeira definição. Certo?
E tem uma outra definição que também leva em conta a primeira, que é o ponto de máximo local e o ponto de mínimo local. Mas antes disso, vamos ver, antes dessa definição, vamos resgatar a função quadrática. A função quadrática, ela tem ponto de mínimo global ou tem ponto de máximo global. Vai depender do A. Então, observe aqui, ó. Sejam, fazer de preto. Ó, sejam A, B e C reais, com A diferente de zero, e f de R em R, a função dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, qualquer que seja o x real. Certo? Função quadrática. Função quadrática. Função de segundo grau. Então, a primeira conclusão é o seguinte. Primeira conclusão não, quer dizer, eu vou lembrar você. Você já esqueceu, mas eu vou lembrar. F de x, quem é f de x? Quando eu estava estudando para fatoração, né? Isso aqui é A vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a2. Isso é qualquer que seja o x real, onde o delta é igual a B2 menos 4AC. Já fiz isso aqui com todos os detalhes. Isso aqui já foi feito. Tá? Certo? Agora, dado x real, se você pega um número x real, x mais b, x mais b sobre 2a ao quadrado, o que é que eu posso afirmar sobre isso? É o quê? Maior que ou igual a zero. E assim, se eu somar menos delta sobre 4a2 aos dois lados, eu vou obter o quê? X mais b sobre 2a ao quadrado, menos delta sobre 4a2, eu estou somando. Quando eu somo o mesmo termo, aos dois lados tem uma desigualdade, essa desigualdade permanece. Então, isso aqui é maior que ou igual a quê? A menos delta sobre 4a2, que é a soma com zero. Daí, apagar aqui. Agora olha a conclusão. Ponto. Tá? Isso vale qualquer que seja o x real, que é dado x real. Daí, se A é positivo, multiplica os dois lados por A. Quando eu multiplico por A, esse termo aqui, eu obtenho essa expressão, que é o f de x. E isso vai ficar maior que ou igual, porque não inverte. E o que é que acontece quando eu multiplico isso por A? Menos delta sobre 4A. Ou seja, o f de x é maior que ou igual. Agora me diga uma coisa, quem é menos delta sobre 4A? É o f de menos b sobre 2a. Substitui aqui, ó. Vem para cá.
Quem é f de menos b sobre 2a? Quem é? A menos b sobre 2a mais b sobre 2a ao quadrado, que é 0 ao quadrado, só sobra menos delta sobre 4, 2, multiplica por a, dá menos delta sobre 4a.